Gases. Antes da gente responder a questão, que essa foi a ideia proposta do vídeo, vamos primeiro fazer uma revisãozinha da matéria. Por quê? Para que dar o peixe se a gente pode ensinar a pescar. Então olha só, imagine que você tem aqui um recipiente, uma panelinha, e esta panelinha está fechada com uma tampa aqui. Beleza, este seu recipiente tem um determinado volume. Um volume, um volume. E ela está a uma determinada temperatura. Você botou ali no fogo, então está numa determinada temperatura. E dentro há umas moléculas de gás. Estas moléculas de gás, é muito importante entender o que acontece com essas moléculas de gás aqui dentro. Dependendo desta temperatura e deste volume, estas moléculas de gás vão começar a se chocar. E ao mesmo tempo que elas elas se batem uma entre as outras ali, ao mesmo tempo elas batem nas paredes desse recipiente. E é exatamente essa coisa frenética deles se batendo que vai dar o que a gente chama de pressão. Então, meus amiguinhos, basicamente o que vocês vão estudar neste momento é, em se tratando de um gás perfeito, importante, tá? Em se tratando de um gás perfeito, o que é um gás perfeito? É um gás que obedece umas certas características lá, são gases fáceis de estudar na prática. Esse gás perfeito, quando ele estiver aqui dentro, você vai fazer uma dança das cadeiras, um arranjo entre temperatura, entre o volume e entre a pressão, de forma que a gente consegue fazer os nossos cálculos. De forma que, dependendo do tipo de processo que está acontecendo aqui, você tem como descobrir este sabendo desse, ou descobrir este sabendo desse, ou este sabendo desse, e por aí vai. Mostra aí o nosso simuladorzinho aí, mostra aí. Então, aqui a gente tem um recipiente vazio até então, um termômetro com temperatura de 0 Kelvin, dá pra ver aqui. Nós temos aqui um fogarelzinho que ao mesmo tempo cria gelo e fogo, é uma coisa muito doida. Mas aí eu posso adicionar calor, remover calor através desse aparelho aqui. E esse rapazinho aqui que ele fica indo para um lado e para o outro aqui, movimentando, alterando o volume. Por que precisamos desses três fatores? Para a gente entender, primeira coisa, essa questão da pressão. Como disse, as moléculas de ar, vou colocar um pouquinho de moléculas de alguma coisa aqui dentro. Pronto, poucas moléculas dentro deste recipiente. Percebam como elas praticamente não tocam uma na outra, é muito difícil. E elas também batem na parede assim uma vez ou outra, tá vendo? Por isso a pressão, olha só, é de 0,05 atm, atmosferas. É muito pouquinho. Mas se a gente aumentar a quantidade de choque entre elas e a parede, olha que legal. Olha a pressão aumentando. Olha aumentando para 0,25, 28, olha a média ali. 0,20 alguma coisa. Passou de 0,05 para isso tudo. Porque agora temos muitas moléculas desse gás batendo uma na outra e uma e outra batendo nas paredes. Outra coisa que pode acontecer também é a gente aumentar a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, as moléculas vão se chocar com mais violência. Olha a temperatura lá subindo, 481 kelvins. Vamos voltar até 500 kelvins. Pronto, 500 kelvins tá bom. Olha só como a pressão já passou para 0,40 e poucos. Estava 0,25, lembra? Então você aumenta a temperatura, a pressão fica mais doida. Eu vou diminuir a temperatura, vou baixar aqui para 200 Kelvin e você vai observar que a pressão também vai cair. Por quê? Porque as moléculas vão se chocar menos umas com as outras. Voltou aqui para 0,20 e poucos atm. Isso tudo faz variar a pressão. Outra coisa que pode acontecer, vamos variar o volume. O volume inicial era essa caixa fechada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o volume desse recipiente.
Quando eu aumento o volume, as moléculas têm mais espaço para viajar, a pressão diminui, porque ela bate menos na parede porque ela está longe. Mas vamos agora diminuir o volume. Olha só a pressão aumentando, temperatura aumentando, tudo aumentando. E eu vou abrir a panela só de sacanagem. E o gás se espalhou. E olha só que interessante. Você tem aqui uma dada pressão naquela panela, e aí olha o que acontece com a questão da temperatura T e com a questão do volume. Aí é intuitivo, agora que vocês já viram mais ou menos como é que funciona ali entre as moléculas. Gente, quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece com as moléculas do gás? Elas se agitam. Quando a gente faz isso, o que acontece com a pressão? Ela sobe também. Da mesma forma o volume. Quando você aumenta esse volume do recipiente, as moléculas têm mais espaço para correr, elas vão se chocar menos, vão bater menos na parede. Então se você aumenta o volume, as moléculas vão ficar menos, se batendo menos. Aí o que acontece com a pressão? Diminui. É só para entender, para quando estiver fazendo os cálculos, já olha logo, aumentou o volume, já é intuitivo. Aumentou o volume, a pressão tende a diminuir. Por quê? Porque as moléculas não vão ficar se batendo na parede toda hora. É como se você estiver num quarto pequeno, você bate nas paredes toda hora. Se você estiver num quarto enorme, você não precisa ficar batendo nas paredes, vai demorar para você chegar lá e bater naquela parede. Transformação isotérmica. Iso quer dizer igual. Térmica. Térmica de temperatura, aquele negócio todo. Então, o que isso quer dizer? Isto implica que você vai pegar a sua temperatura e ela vai ser constante. Então, você vai fazer com que a tua temperatura fique sempre ali no mesmo valor e você vai ficar fazendo variar a pressão e o volume. Esse ajuste entre pressão e volume vai ficar trabalhando junto, mantendo sempre a temperatura constante. Assim como no simulador, dá uma olhada. Transformação isotérmica, ou seja, temperatura vai ser mantida constante e pressão e volume vão ficar se equilibrando ali exatamente para manter essa temperatura constante. Então como é que vai funcionar? Vou colocar aqui um gásinho aqui dentro, uma pressãozinha e vamos ver aqui quanto é que vai ficar essa pressão. Olha só, 0,25 atm aqui nesse recipiente. A temperatura 300 Kelvin. Eu vou manter essa temperatura constante, já que nós estamos em uma transformação isotérmica. Olha o que acontece. Eu posso fazer variar o meu volume. Fechei. E aí automaticamente a temperatura vai voltar para 300, porque eu estou mantendo a temperatura constante. A pressão aumenta. Quando eu aumento o volume, a pressão diminui. E a temperatura vai voltar para os 300. Diminuir o volume e automaticamente a pressão aumenta. Aí o nosso sistema faz com que a minha temperatura volte para 300. Isto é uma transformação isotérmica. A temperatura vai ser mantida constante. Meu aparelhozinho que está fazendo esse trabalho, esquentando ou esfriando, de acordo com a necessidade. Percebam, o volume e a pressão se ajustando para manter a temperatura de 300 Kelvin. Visto isso, a gente tem a seguinte relação, que a pressão vezes, numa transformação isotérmica, vezes o volume, vai ser sempre igual a um valor constante, a um valor K, a um valor vai sempre se repetir. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi dessa forma. P1 vezes V1 é igual a um P2 vezes um V2. E ainda é igual a um P3 vezes um V3 até o infinito. Mas para efeito de simplificação, vamos fazer só isso aqui. Transformação isobárica. Iso igual bárica pressão. O que acontece aqui? Nossa pressão ela vai ser mantida constante. Então, lembrando, nós vamos fazer variar a temperatura, vamos fazer variar o volume, mas a pressão vai permanecer constante.
Vê aí mais uma vez o nosso simuladorzinho para você entender. Transformação isobárica, ou seja, pressão vai ser mantida constante. Vou jogar um gás aqui. Vou registrar nas minhas anotações a pressão ali observada, que vai ser de, vamos esperar estabilizar, 0,30 atm. Pronto, 0,30 atm. Vou manter constante isso. Como? Clico aqui, ó. Já que é uma transformação isobárica, minha pressão vai ser mantida constante. Então, eu vou fazer, olha só, o volume já está se ajustando, o oferecido, olha só. Automaticamente, a temperatura ela vai modificar, vai aumentar ou vai diminuir. E o volume vai ficar se ajustando. Vai ser uma dança das cadeiras entre o volume do recipiente e a temperatura para manter a pressão constante. De forma que se eu abro o volume aumento o volume do recipiente, a temperatura vai ter que se ajustar. Se eu diminuo o volume do recipiente, ele vai se ajustar para que essa pressão continue aqui, ó, em 0,30. Se eu aumentar a temperatura, olha só, vai aumentar a temperatura, aumentei para 320 kelvins, em compensação o volume ele vai ficar se mexendo aqui, ó, olha só, lá vai, para que a pressão continue ali girando em torno de 0,30 atm, que é a média, que é a pressão mantida constante. Olha só como ele tem que fazer esforço aqui, coitado. Vou diminuir a temperatura, tá aqui ó, 315, vamos botar em 100 kelvins. 100 kelvins é bem frio. Aqui, 102. Olha, a pressão vai diminuir. Para fazer com que a pressão volte para 30 atm. 0,30. Aí, olha só. Porque uma transformação isobárica. A pressão vai ser mantida constante. Para isso, o volume do nosso amiguinho e a temperatura vão ficar se ajustando. Vão ficar na dança das cadeiras entre temperatura e volume para que a pressão fique constante. Ora, se a nossa pressão é mantida constante, nós vamos trabalhar com quem? V e com T. E qual vai ser a nossa relação? Tá aqui, nós temos, é isso mesmo. O nosso V sobre o nosso T, ele vai ser sempre uma constante. Da mesma forma, isso aqui é a mesma coisa que V1 sobre T1 vai ser igual ao meu V2 sobre T2. E aí é aquela velha história. Você tem aqui um determinado recipiente e esse recipiente tem um volume 1 e ele está a uma temperatura 1 aqui dentro. Passa-se por um processo e este volume ele vai passar para um volume 2. É o mesmo, só que ele aumentou o volume e essa temperatura, que antes era 1, aí eu passo agora com a temperatura 2, uma outra temperatura. O que isso quer dizer? Se esta pressão é constante, aqui dentro a pressão é a mesma, aqui dentro a pressão é a mesma. Se é uma transformação isobárica, a gente vai obedecer, a gente vai ter essa relação. Transformação isométrica, isocórica, isovolumétrica. Ora, iso é igual, e métrica e volumétrica é tudo relacionado a volume constante. Tem esse isocórica. Eu não gosto de falar isocórica porque parece que um cocoricó é feio. Eu não gosto. Então eu escolho o que eu quero. Eu quero isovolumétrica, para lembrar que volume vai ser mantido constante. Olha, meus amiguinhos, volume mantido constante. O resto, quem é que sobra? A temperatura e a pressão. Temperatura e pressão vão ficar se equilibrando de forma a manter o volume constante. Simulador, vai. Transformação isométrica ou isocórica é quando nós fazemos o seguinte. Agora quem não vai variar, quem vai ficar constante vai ser o volume. Esse amigo aqui, ele não vai mais poder fazer isso. Por quê? Porque eu vou colocar aqui o meu volume constante. Pronto, a minha panelinha agora está fechada. Ele não vai mais poder empurrar nada. Aqui está fechado, não tem para onde ir. Vamos colocar uma pressão. Então a transformação isocórica, exatamente o isovolumétrico ou isométrica, é aquela em que o volume vai permanecer constante. Coloquei aqui, ó, 0,55 a 0,60 e poucos atm, temperatura 300 Kelvin, ali, ambiente ali agradável e tal. E aí o que acontece? Eu vou adicionar aqui um calorzinho aqui com o meu fogãozinho. Você vai perceber, quando eu aumento a temperatura, as moléculas vão se agitar e
a minha maquininha de pressão vai medir uma pressão mais alta. Simples. Porque o volume vai ficar igual, constante, ele não vai mais se mexer. Olha só. Vou aumentar a temperatura. Olha a temperatura subindo, 500 kelvins, 500 e pouco. Olha a pressão indo lá para cima também. Olha só, estabilizou. Vou diminuir a temperatura. A minha temperatura desce, a pressão também desce para se ajustar. E o volume permanece constante. Ora, volume constante é aquela questão. O que vai me sobrar? P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. Vamos destrinchar a nossa ideia. O gás é ideal, ou seja, é aquele gás que ele segue as leis newtonianas. É porque a gente tem alguns gases que têm umas particularidades muito loucas, assim, que o que acontece, movimentos brownianos muito loucos que acontecem entre as moléculas lá naquele gás. O gás ideal é um gás que ele é perfeito para nossos estudos, porque eles obedecem às regras matemáticas mais simples, mais elementares. Transformação isobárica, porque a pressão vai ser mantida constante, a gente acabou de ver, pressão é mantida constante. Ora, se a minha pressão é mantida constante, o que nós vamos fazer? Ajustar nos nossos problemas? Temperatura e o nosso volume, simples. Recipiente elástico e volátil, o que quer dizer isso? Que o recipiente, ele vai ser, ora, para essa pressão ser mantida constante, a gente fazendo isso aqui, esse volume, ele tem que, por exemplo, quando a bolinha bate na parede, a molécula, a parede vai devolver toda essa energia de volta. Ou seja, nada vai ser absorvido por essa parede. Aquela energia cinética da bolinha, da molécula, não vai ser convertida numa energia térmica na parede. Não precisa levar em consideração nada disso. Imagina que a parede do recipiente é uma parede dura e a bolinha é uma bolinha muito mole. E aí quando ela bate na parede, automaticamente ela volta. A parede não absorve nada. É basicamente isso. É para dizer, é para facilitar o nosso trabalho. Um volume inicial de 80 litros, e a gente vai usar o volume em litros, pode usar em decímetros cúbicos e tem umas unidades bacanas. Temperatura inicial 227 graus Celsius, final 677 graus Celsius. Fala que não há saída de gás, claro, porque se houver saída ou entrada de gás, essa pressão nunca vai ser constante. Vocês viram lá no exemplo, quando a panela voa, que o gás começa a sair, a temperatura automaticamente começa a cair, né? A pressão começa a cair. Aí ele pergunta qual é o volume final. Antes de responder, temos que, primeira coisa, fazer. Nós temos que saber qual é a unidade que nós vamos usar. Aí nós temos o sistema internacional, nós temos umas formas de usar. Olha só, nós temos o sistema internacional que ele usa geralmente para pressão Pascal. Geralmente não, o sistema internacional usa a temperatura em Kelvin e o volume em metros cúbicos. Eu não sei se vocês já viram esse assunto, a questão daquela constante R lá, de Avogadro e tal. Dependendo da unidade, pronto, dependendo da unidade desse camarada R, você vai usar Pascal, Kelvin ou metros cúbicos, ou você vai usar ATM ou decímetros cúbicos ou litros para volume, isso aqui é para pressão, certo? Ou você, e aí você vai usar Kelvin. Kelvin sempre, cara. Kelvin é o que manda. Então, eu não sei se vocês já viram este R, que é usado em alguns gases especiais. Aqui é gás ideal. Gás ideal, você não precisa usar esse R, nós não estamos usando ele. Mas, se você já estiver usando, se vocês já tiverem visto esse R, vê qual é a unidade dele. Dependendo da unidade dele, ele é uma constante, já é dado, nos problemas ele é dado. E aí ele é dado por mol vezes Kelvin vezes um monte de coisa. Dependendo das unidades dele é que você vai usar ou esses três, pressão, temperatura e volume, ou esses três, pressão, temperatura e volume. Mas, para cá, por nossos trabalhos com os gases ideais, a temperatura, e para tudo, gente, esquece negócio de Celsius. Graus Celsius é feio. Graus Celsius é uma coisa de terceiro mundo. Vamos para a Europa. Vamos usar Kelvin. Então, como é que se faz 227 para Kelvin? Eu vou abrir um parêntese bem aqui rapidinho. Ora, gente, toda vez que você vai pegar uma temperatura em graus Celsius e transformar em Kelvin, basta pegar essa sua temperatura,
227 e você vai somar com 273. E aí vai dar 7, 3, 10, 10, 1 e 2, 3, 3, 10, 1 e 2, 3, 10, 5, ou seja, 500 Kelvin. Da mesma forma, transformar isso aqui em Kelvin. 677 graus Celsius, 677 graus Celsius, eu somo com 273. E vai dar o que? 10, 1 e 7, dá 8, 8, 7, dá 15, 15, 1 e 6, 7, 7 e 2 dá 9. 950 Kelvin. Agora sim, nós vamos para os problemas. Feito isso, nós temos tudo o que precisamos. Qual é a nossa relação para aquele nosso caso de uma transformação isobárica, de uma transformação que é pressão mantida constante? Simples. V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. Gente, nós temos esse, vou até colocar de vermelho. Nós temos esse, que é 80 litros. Nós temos temperatura inicial, que é 500 Kelvin. Nós temos a temperatura final, que é 900 Kelvin. E a gente só precisa descobrir quem é o volume 2, que é exatamente o que está perguntando, que é o volume final. Vamos lá. Quem é o nosso volume 1? 80 litros. Dividido. Quem é a nossa temperatura 1? 500 Kelvin. Quem é a nossa volume final, né? Estamos procurando. Quem é a nossa temperatura final? Opa, 950 Kelvin. Produto do meio e produto dos extremos vai dar o que? Volume final 500 vezes. O volume final vai ser igual a 80 vezes 950. Como não tem mais espaço, o volume final vai ser igual. Cadê? Eu fiz. Algum lugar aqui, deu. 152 litros. Feito. E é isso aí. É isso aí.